Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa fofurinha de 9 centímetros, que serve aí no bebê, numa bebezinha de 1 a 3 meses, dependendo da estrutura do bebê, pode servir um pouco mais ou um pouquinho menos. Eu fiz ela aqui na cor branca, que eu achei que combinou muito com a cor aqui, ó, do solado. Coloquei a florzinha para deixar um pouquinho mais meiga. E aqui a pelúcia que eu colei aqui, mas tudo opcional, gente. Tanto a florzinha quanto o tecido pelúcia, que eu aconselho muito que coloque, porque, ó, gente, deixou muito fofo, né? Mas, enfim, se você não tivesse, pode substituir aqui os pontos do caninho por um outro tipo de ponto puff. Você pode usar a sua criatividade aí, ou fazer com aqueles fios peludinhos, né? Se já gostou do nosso modelinho de hoje, deixa aí o seu curtir. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido agora, nesse momento, a se inscrever aqui no canal e fazer parte aqui desse canal tão bonito, cheio de fofurinha, tá? Para fazer essa peça, você não vai precisar de muitos materiais não, tá? Já vou deixar aqui para vocês o contato do seu Hermílio, que já vai estar aqui na descrição do vídeo, para você adquirir esse tecido pelúcia, tá? Caso não encontre aí na sua cidade, você pode estar adquirindo com ele, que ele tem várias cores lá. Eu tenho aqui, ó, um outro rosinha, esse aqui, nessa botinha que eu fiz primeira, tá? Foi a minha piloto. Então, ele tem essa cor aqui, tem um begezinho também, e né, o branco, que eu já mostrei aqui pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato de todos os fornecedores. As minhas etiquetinhas são lá da Cuticuten. Eu uso aqui e mostro para vocês o pezinho molde, que é da Karina Aviamentos. Eu já dei a dica para vocês em vídeos anteriores, que eu preenchi com aquele papel bom. Agora eu passei a fita aqui, ó, Durex, para não ficar soltando, né, pedacinhos de papel dentro do meu sapatinho. Aí é bom que também não sai de jeito nenhum esse papelzinho aqui de dentro. Bem, então ficou assim, ó, meu moldezinho de 9 centímetros, eu uso assim para como eu não estou usando palmilha aqui, ó, para não ficar afundando o sapatinho, né, a solinha do sapatinho. Bem, então esse moldezinho você vai encontrar com a Karina Aviamentos. O contato também está aqui na descrição. As etiquetas na Cuticuten tem contato na descrição também. Utilizei a agulha número 2 para poder fazer toda a peça. Tecido pelúcia na medida de 2 de largura por 16. O meu tá com 15, então um pouquinho menos, mas eu vou cortar outro. Por 16 centímetros de comprimento. O velcro, a parte mais áspera, eu vou trabalhar com 1,5 centímetro aproximadamente, ó, não chega a 1,5 centímetro, por 3 de comprimento, tá? O outro, que é aquela parte mais macia, 3 por 2 de largura, tá bom? Os fios utilizados foram Bella Fashion, na cor branca. O importante aqui é Tex, tem 295 de Tex. E aqui a outra cor que eu utilizei para fazer a sola foi a cor 9751. Ela é uma cor nova, pelo menos para mim, que eu nunca tinha usado. E eu gostei muito de usar essa cor. Aqui é a Bella, da Pinguim também, tá? Então, eu utilizei duas Tex, tá? 295 e a 370. Vamos precisar de marcadores, de agulha de tapeçaria para remate, cola de silicone que eu utilizei para unir a solinha. No vídeo, na parte da solinha, vocês vão ver que eu usei a cola pano para poder unir. Se você pode usar a cola que você tiver aí na sua mão, eu deixo aí com vocês essa escolha da cola. Use a que você já tem costume. Para pregar a etiquetinha, eu usei a Pega-Mil. Mas você pode usar a cola que, como eu falei, que você tiver aí, tá? E que você tenha certeza que não vai soltar. Bem, então é isso, gente.
Voltando a falar rapidinho aqui da sola, o vídeo que eu utilizei é o da alpargata, então vocês vão ver que a cor que eu utilizei lá é outra, tá? Então não se assustem, que eu aproveitei para remir um pouquinho de tempo. É porque esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo devido eu ensinar os dois pezinhos para vocês, tanto como vai fazer o direito quanto o esquerdo. Bem, sem mais enrolação, vamos para a nossa aulinha. Vamos começar fazendo a nossa solinha, que vai ter no total 58 pontos. Nó inicial e 17 correntes. Vamos vir aqui na nossa terceira corrente, pula uma, duas, dentro da terceira eu faço 2 pontos baixos. As duas correntes que pulamos servem como um ponto baixo, então temos aqui 3 pontos no mesmo lugar, tá? Se você quiser, você pode marcar aqui dentro da segunda corrente, que está simbolizando o primeiro ponto, para ficar mais fácil a união da carreira depois, tá? Vou marcar aqui para mostrar para vocês, contando de baixo para cima na segunda corrente. Agora, vamos seguir fazendo um total de 6 pontos baixos, um ponto para cada correntinha. Vamos pegar dentro da corrente e fazer um ponto baixo e assim um ponto em cada corrente até ficarmos com um total de 6 pontos. Prontinho, agora faremos um meio ponto alto e 6 pontos altos. Me sobrou uma corrente aqui no finalzinho, vou fazer dentro dela 7 pontos altos, todos aqui dentro dessa última corrente. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Agora, nós vamos repetir a mesma sequência que fizemos aqui do outro lado. Em cima de cada pontinho, ó, correspondente ao lado anterior, nós vamos fazer um ponto, usando essas alcinhas que sobraram das correntinhas, ó. No total, 6 pontos altos, após o aumento de 7 pontos altos. Um pontinho em cada alcinha que a gente tem aqui. Após um meio ponto alto e 6 pontos baixos. Eu já estou aproveitando para esconder esse fio. Deixei ele encostadinho na base dos pontos, ó. E vou fazendo já um arremate. Quando eu tiver os meus 6 pontos, eu volto. Pronto. Agora, eu deixo o pedacinho de fio para cá, para trás. E aqui dentro desse mesmo lugar onde nós fizemos, já temos 3 pontos, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. E para fechar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo, exatamente onde nós colocamos o nosso marcador. Na segunda corrente, que está representando, das duas que estão representando o nosso primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo e está pronta a nossa primeira carreira. Vamos subir 3 correntes, iniciando a segunda carreira, e aqui dentro desse mesmo buraquinho, nós iremos fazer um ponto alto, exatamente onde nós unimos a carreira, ó. Agora, o nosso segundo ponto, ele fica com uma laçadinha um pouquinho abertinha, tá vendo? As duas laçadinhas do próximo ponto, nós vamos pegar com cuidado para usarmos esse ponto. Vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento, ó. Temos um aumento no começo, fizemos 2 pontos no mesmo lugar,
E aqui, nesse terceiro ponto, nós fizemos mais um aumento. Temos um aumento de ponto alto, um ponto alto e um aumento de ponto alto. Agora, vamos seguir fazendo no total 13 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base. Prontinho. E agora, nós vamos fazer um aumento nos próximos 7 pontos, exatamente naqueles pontos que nós fizemos todos no mesmo lugar, ó. Em cada ponto desses 7, nós vamos fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Aí, vamos vir pro próximo. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. Assim, nós vamos fazer até inteirar os 7 aumentos aqui, tá? Eu já volto. Concluídos os 7 aumentos, agora faremos novamente nossos 13 pontos altos. E aqui temos 3 pontos sobrando aqui no final. No próximo ponto, vamos fazer um aumento de ponto alto. Assim. No próximo, um ponto alto sozinho. E no último ponto, um aumento de ponto alto. Olha. 1 e 2 pontos. E para unirmos a carreira, nós vamos vir aqui, ó, contando de baixo para cima, dentro da terceira corrente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa segunda carreira. Agora, vamos para a nossa terceira e última carreira, iniciando com 2 correntes que representam um meio ponto alto. Aqui nesse mesmo lugar onde nós unimos a carreira, ó, tá vendo? Nesse mesmo buraquinho, vamos fazer um meio ponto alto. Ficando assim um aumento aqui no início, tá? Laça a agulha e vamos fazer uma sequência de 11 meio pontos altos. O segundo ponto, como sempre, fica com a laçadinha um pouquinho aberta, tá? Vamos fazer aqui a mão bem relaxadinha. Vamos fazer nossos, após o aumento, os 11 meio pontos altos. Prontinho. E agora, nós vamos laçar a agulha e fazer uma sequência de 6 pontos altos. Já tenho 2, 3, já volto. Feitos 7, os 6 pontos, nós vamos agora fazer uma sequência de aumentos, mas um pouquinho diferente. Então, vou fazer ele todo com vocês. Vamos fazer um aumento de ponto alto no próximo ponto e 2 pontos altos seguidos, ó. E no próximo ponto, mais um pontinho sozinho. Um aumento, 2 pontos altos. No próximo, um aumento. Após o aumento, 2 pontos altos. No próximo, um aumento. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 2 aumentos. Então, e no próximo ponto, mais um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho, e no próximo, mais um ponto alto sozinho. Aqui no outro, nós já vamos fazer um aumento. 2 pontos altos, e no próximo ponto, mais um, e um aumento de ponto alto, finalizando aqui essa sequência de aumentos que eu te falei para vocês. Agora, vamos fazer 6 pontos altos. Feitos 6 pontos, 11 meio pontos altos. Quando eu tiver os meus 11 pontos, eu volto, vai sobrar apenas um pontinho lá no final sem fazer. Pronto.
Feitos os 11 pontos, agora aqui no final, no último pontinho, vamos fazer um aumento de meio ponto alto também. 1 e 2 pontos no mesmo ponto. E agora, para finalizarmos, nós vamos cortar o fio. Vou fazer um arremate aqui. Eu gosto de fazer que não aumenta ponto na sola. Puxou direto, virou. E aí, ó, nós vamos ignorar esse nosso primeiro ponto aqui, que é representado por duas correntes. Vamos usar as duas alcinhas do próximo ponto, do segundo ponto, ó. Então, ignorando as duas correntes, entra aqui dentro das duas alcinhas do próximo ponto. Olha, se você contar, ó, olhando direto aqui, você vai entrar dentro das duas laçadinhas do que parece ser uma correntinha, ó, contando uma bem aqui na base, ó, logo após essa linha que fica aqui na horizontal, ó, 1, 2, e entra aqui dentro do terceiro, assim, com a solinha virada ao avesso, tá? Aí, vamos puxar o fio direto, agora com a agulha de baixo para cima, entra dentro dos 3 nozinhos, saindo bem no meio aqui das duas alcinhas do último ponto, exatamente de onde sai essa linha, e puxa o fio aqui para baixo, direto. Agora, você vira a sua solinha do lado certo, ajeita, olha, essa aqui é a laçadinha que nós acabamos de formar, então, você vai puxar a linha, ajeitando ela para ficar do tamanho das outras alcinhas. Entra dentro das duas alcinhas que você acabou de formar, ó. Puxa o fio nesse sentido. Vai no próximo ponto dentro das duas alcinhas assim, leva o fio para trás. Volta lá no ponto anterior, leva o fio para lá de novo. E aqui no próximo ponto, leva para trás, deixando o fio para a parte do avesso da sola. Esse é o lado certo e aqui temos o lado avesso. Como eu vou utilizar duas solinhas, ou se eu fosse utilizar palmilha também, eu vou finalizar assim, ó, fazendo um nozinho. E puxando bem. Aí, eu vou cortar o excesso de fio. Vou cortar esse outro aqui também. Finalizamos, então, aqui a nossa solinha. Ela fica assim, tá? Ela não fica totalmente retinha por conta da quantidade de pontos, tá? Então, ela fica meio tortinha. Mas como vamos utilizar duas solas, aí quando colarmos, ela endireita. Ela fica bem certinha. Medindo aqui pra vocês, ó. Internamente, ela tem quase 9,5 centímetros, tá? Não chega a 9,5 centímetros certinho, não. Tá vendo? Aí, você vai controlando aí a tensão do seu ponto para você conseguir esse mesmo resultado. Geralmente, eu aconselho usar uma agulha maior, caso a sua sola ficou menor, ou soltar um pouco mais os pontos, trabalhar com a linha ou com a mão um pouco mais leve, mais relaxada, sem tensionar demais o seu ponto, sem puxar demais, ou você utiliza uma agulha menor, caso ela tenha passado de 9,5 centímetros, tá? E é a mesma coisa, sempre controlando a tensão do seu ponto, não aperta de mais e nem de menos. Meça a solinha para você ter uma noção do que precisará fazer. Bem, agora nós vamos fazer a colagem da sola. Nós vamos passar a colinha somente aqui, ó, com os 2 milímetros a 3 de distância da borda, porque não podemos passar cola aqui onde nós vamos unir a sola, tá bom? Onde vamos inserir a agulha depois para unir as duas solinhas. Então, ó, a gente vai passando de maneira a não encostar ali na borda. E aqui na parte de dentro você preenche totalmente, tá? Com a cola. Essa cola, como
Eu falei, usei somente para colar as solas, porque ela não é boa para poder fazer a colagem de detalhes externos. É algo que você queira que fique colado mesmo, assim, para sempre, né? Ou que dure bastante tempo sem descolar, como emblemas, ou detalhezinhos do próprio crochê. Ela não é boa. Eu já testei, não sei se porque eu não esperei o tempo suficiente, por exemplo, 72 horas, para poder lavar a peça. Eu lavei antes disso. Não deixei de um dia para o outro e lavei e descolou. Então, eu não aconselho usar ela para esses detalhezinhos que a gente cola no sapatinho. Bem, eu vou passar a cola do mesmo modo aqui nessa outra peça e já venho pra gente unir. Agora sim, eu vou colocar aqui de maneira que case as beiradinhas, tá? Fique um ponto na direção de cada ponta aqui, tá bom? Só indo fazendo esse trabalho com cuidado, para garantir uma boa união de sola. Então, aí, o ideal é que você vá casando bem certinho os pontinhos, um na direção do outro. Os pontinhos da beirada, tá? Ó, pra ficar assim. Aí, depois que você acertou tudo certinho, essa foi boa, tudo certinho. Confere aí pra ver se não tá torta a sua sola. E vai apertando aqui, ó. Certo? Depois disso, nós vamos pegar a cor da mesma que trabalhamos a sola para a gente fazer a união. Nós vamos usar as duas laçadinhas de cima e apenas uma de baixo. Vamos buscar o fio, deixa um pedacinho de linha grandinho para você arrematar depois. Ó, entrei aqui, puxei, formou a laçadinha e segura aqui. E vai fazendo a união. Traz o fio, faz um ponto baixíssimo. Não aperta esse ponto baixíssimo a ponto de diminuir aqui a largura aqui da solinha. Então, faz o ponto mais soltinho. E vai fazendo, ó, união. Pega duas alcinhas de cima. E apenas uma da sola de baixo. Olhem. Aí, vai ficar aqui assim, desse jeito, ó. Aquela alcinha sobrando, demarcando a solinha. Quando estiver faltando apenas um pontinho, se quiser, você pode marcar aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto, para você não se perder. Esse aqui foi o nosso primeiro ponto. Ó, quando estiver faltando um pontinho para unir aqui, no caso, eu vou chegar até nesse ponto aqui, ó. Antes de fazer, quando estiver faltando apenas um ponto, eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer o acabamento. Voltei aqui, ó, como prometido, faltando apenas esse último pontinho. Eu tenho 57 pontos baixíssimos aqui já, ó. Contando aqui em cada correntinha dessa aqui é um ponto, né? Então, eu já tenho 57. Agora, nós vamos cortar o fio. Trazer, puxar direto aqui, ó, pra cima. Ficou assim, tá? Vamos voltar aqui nesse mesmo ponto, ó, entrando dentro dele, saindo lá exatamente aonde nós inserimos a agulha para fazer o penúltimo ponto. Deixando a laçadinha aqui livre, tá, gente? Vou pegar esse fio que estava na parte de baixo, trago ele para cima, ele vai sair do mesmo lugar de onde estava saindo, de onde sai esse outro fio aqui, ó. Vão ficar dois fios saindo de dentro do mesmo ponto, ó. Vou retirar aqui o marcador, que eu não vou me perder mais. Olhem, eu vou entrar aqui dentro das duas alcinhas do primeiro ponto, busco uma perninha de linha pra cá. Entro no sentido contrário. E vou pegar agora essa outra perninha de linha e levá-la pra lá, ó. E assim a gente fecha a nossa solinha
com um acabamento perfeito. A perninha de linha que está lá para fora, nós vamos entrar dentro do próximo ponto, assim, e traz ela para a parte de dentro. Deixa essas duas linhas aqui em espera, para quando você passar com a primeira carreira aqui nessa região, você arrematar o fio. Ou você pode arrematar com a agulhinha. Não tem problema, a agulha de tapeçaria está pronta aqui. A união da nossa solinha ficou assim, desse jeito. Essa é a parte de baixo e essa é a parte de cima. Agora, nós vamos iniciar toda a parte do corpo da botinha. Primeiro, vamos fazer essa parte. Depois, os detalhezinhos da frente e de trás, tá bom? Então, iniciando aqui toda essa parte, nós vamos vir aqui, ó, no meio do calcanhar, achar um ponto aqui de referência, que dá referência ao meio, ó. Esse aqui fica bem na direção dessa linha aqui, ó, da solinha, tá vendo? Então, nós vamos prender o fio aqui e já dar início a uma carreira toda em ponto baixo. Detalhe, nós vamos utilizar apenas a segunda alça dos pontos baixíssimos que nós passamos para unir a sola, tá? Ficam como se fossem correntes, ó, tá vendo? Então, nós vamos usar apenas essa alcinha que fica mais para a parte aqui de dentro, tá? Que fica, eu costumo dizer a segunda alça do ponto, primeira e segunda alcinha, tá bom? Então, nós vamos trabalhar 58 pontos baixos nessa nossa primeira carreirinha. Ó, prendemos o fio aqui no trabalho. Se você quiser, você já pode fazer um nozinho e iniciar uma corrente e um ponto baixo aqui na mesma alcinha onde eu prendi o fio. E aí, vamos dar sequência a um ponto para cada pontinho, lembrando de usar apenas alças de trás. No total, faremos 58 pontos baixos, que é o total de pontos que nós temos na nossa sola. Esses dois fios, eu já vim escondendo aqui por esses pontinhos, eu posso deixar eles para cá e continuar trabalhando aqui tranquilamente. Quando eu tiver aqui os meus 58 pontos, eu volto para a gente fazer aqui a união do nosso trabalho, tá? Da primeira carreira. Ah, só um detalhe. Quando eu tiver aqui, ó, perto desses pontos finais aqui, para finalizar a carreira, nós vamos aproveitar para esconder esse fio. Vai deixar ele encostadinho aqui e fazer terceiros pontos, tá? De maneira que fique igualzinho fizemos aqui, tá bom, gente? Prontinho, vamos unir aqui nas duas alças do primeiro ponto baixo, ignorando a correntinha que nós fizemos, somente para prender o fio. Aí, nós vamos fazer um ponto baixíssimo de união. Pronto. Fazemos uma corrente e aqui nesse mesmo local onde nós unimos a carreira, vamos iniciar mais uma carreirinha e unir da mesma forma que eu ensinei aqui para você, tá bom? Vamos fazer no total 4 carreiras de pontos baixos, todas iguaizinhas, tá? Com 58 pontos. No final da quarta carreira, eu volto aqui porque eu vou ensinar o arremate para vocês aqui de forma que não aumente ponto na carreira. Tenho aqui as minhas 4 carreirinhas, ó, contando 1, 2, 3 e 4. Agora aqui, nós não vamos unir iguais às outras não, tá? Vamos fazer um pouquinho só diferente. Eu vou cortar aqui o pedacinho de fio antes de puxar ali o fio direto, tá? Corto para eu fazer o meu arremate. Puxa agora direto. Vira assim, ó, dessa forma. Eu vou pular as duas alcinhas do primeiro ponto, entro nas duas alcinhas do segundo ponto. Eu sempre ensino esse arremate aqui, tá? E aqui, ó, vou trazer o fio que eu cortei, o pedacinho de linha pra cá, pra parte de dentro. Agora, eu volto aqui, ó, no último pontinho que eu fiz, pego dentro dos nozinhos, de baixo pra cima, ó, até que a minha agulha saia de onde sai esse fiozinho aqui. Agora, eu pego
aqui o meu fio, puxo direto para baixo, passando por dentro desses nozinhos. Você vai notar que formou uma alcinha nova aqui, ó. Essa grandinha, você vira para esse lado para você conseguir ajeitar. Ó, regula ela do tamanho das outras alcinhas, ó. Entra dentro das duas alcinhas que você acabou de formar, puxa o fio aqui para fora. Aí vai nas duas alcinhas do próximo ponto e puxa lá para dentro. Vamos fazer um entrelaço aqui. Vamos entrelaçar essa linha. Volta aqui, ó, nas duas alcinhas anterior, puxa para fora. Você pode deixar o fio assim e está arrematado. Tá bom? As duas alcinhas que nós fizemos vai substituir aquele ponto que nós pulamos, tá? Então, fica assim. Agora, nós vamos prosseguir com o nosso trabalho. Eu já cortei os fios que estavam em excesso aqui, tá? Que nós viemos arrematando por dentro dos pontos, por entre os pontos. Então, aqui, nós vamos iniciar agora, como vamos fazer o pezinho direito, vamos contar a partir do meio do calcanhar 10 pontos caminhando aqui para frente, tá? Para direita, no lado direito, assim, nesse sentido, tá? Eu vou vir aqui onde eu marquei e iniciar a minha carreira, só que eu vou antes fazer duas correntes. Nó inicial e duas correntinhas, ó. Aqui, uma e duas. E agora sim, eu venho aqui para minha marcação, retiro ela. Inicio no total 58 pontos baixos. Ó, ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou começar a arrematar esse fio nesse sentido, tá? Até mais ou menos aqui. E assim, nós vamos fazer na sexta carreira 58 pontos baixos também. Eu já volto. Prontinho, fiz aqui os 58 pontos baixos e agora vou fazer 6 correntes. 4, 5, 6. A sexta corrente se transforma num nozinho. Então, aperta bem e corta o fio. Iniciaremos a nossa sétima carreira a partir aqui da primeira correntinha que a gente tem aqui. Então, iniciando aqui, ó, nosso primeiro pontinho dentro da primeira corrente. Vamos trazer o fio e emendar normalmente, tá, gente? Ó, eu já pego o fiozinho aqui do cordãozinho de correntes, trago ele pra cá também, para eu arrematá-lo. O nosso primeiro ponto sempre será representado por apenas uma corrente, tá? E aí, aqui, ó, essa primeira corrente já é um ponto baixo. Agora, eu já venho para a próxima correntinha e faço dentro dela mais um ponto baixo. Já tenho 2. Vou marcar aqui, vou usar sempre um marcador para não deixar a primeira correntinha se fechar e ficar difícil de eu fazer depois um ponto aqui dentro desse primeiro ponto, tá? Ó, e me possibilita até puxar aqui para ajustar os 2 fios que eu venho escondendo aqui. E aí, agora é só caminhar para os demais pontos, fazendo um ponto sobre ponto, até ficarmos com um total de 26 pontos baixos aqui, tá bom? Essa aqui é a nossa carreira número 7. Perdão, gente. Carreira número 6, tá? Então, já tenho 1, 2, 3 pontos. Quando eu tiver 26 pontos, eu volto. Realocar aqui o meu marcador. E daqui a pouquinho eu volto. Feitos 26 pontos, agora nós vamos iniciar uma sequência de diminuições com intervalo de 2 pontos baixos entre cada uma dessas diminuições.
Vai ficar assim, uma diminuição e um em ponto baixo, é claro, e 2 pontos baixos normais, tá? Então, a diminuição que nós vamos fazer vai ser a de amigurumi. Pegando assim, ó, somente a primeira alcinha dos 2 próximos pontos, passando o fio por dentro das 2 alcinhas e fazendo ponto baixo normal. Após a diminuição, 2 pontos baixos. Se você quiser marcar aqui no primeiro ponto de diminuição, para você depois fazer a contagem, conferir quantas você já tem, marca aí, igual eu fiz aqui. Ó, já tenho 2 pontos de intervalo, mais uma diminuição. Já tem 2. E aí, 2 pontos baixos normais. Vamos fazer assim até ficarmos com 8 diminuições. Essa é a minha terceira diminuição. Após a diminuição, 1 e 2 pontos de intervalo. Quando eu finalizar a minha 8ª diminuição, eu volto aqui com vocês. Fiz a minha 8ª diminuição. Agora aqui, ó, nós vamos fazer um total de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos mais 5 correntes. Em cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo. E vou já deixar esse fio nessa direção, ó, nesse sentido, para eu já vir arrematando ele. Dou um jeitinho, vou deixar bem encostadinho aqui no cordãozinho de correntes. E vou iniciar aqui os 5 pontos baixos, já escondendo o fio. Deixa eu aproximar um pouco mais. Ó, 1, 2, 4, já tenho 4, né, aqui que eu fiz após a diminuição, mais 5, 9. Então, após a última diminuição, a diminuição 8, eu faço 9 pontos baixos, 4 aqui, ponto sobre ponto, mais 5 nas correntes. Em cada correntinha, um pontinho, vão dar aí 5. No total, 8 pontos, 9 pontos após a 8ª diminuição. Agora, eu vou puxar o fio só para regular aqui. E está prontinha a nossa carreirinha número 6. Uma corrente bem apertadinha, vamos cortar. Vamos fazer assim sempre, tá? Porque com uma carreira só de ida, fica mais fácil a gente fazer assim desse jeito do que voltar com o fio todo, como eu já ensinei para vocês essa técnica também. Então, vamos agora iniciar a carreira número 7, inserindo a agulha exatamente lá dentro da primeira corrente, que representa nosso primeiro ponto baixo. E aqui vamos fazer novamente o mesmo trabalho. Alarga um pouco a laçada e faz uma corrente. Já marca aqui, ó, dentro dela, no meio dela, primeiro ponto. Aí, já vem para o segundo ponto, que ele fica mais, com a laçadinha mais larguinha, ó. Vamos lá. Ela fica mais abertinha. Aí, você faz o seu segundo ponto. Já temos 2. Vamos fazer novamente 26 pontos baixos. 3, 4, e assim até ficarmos com 26 pontos. Sempre aproveito para esconder esse fio, tanto no início e aqui no final também, daquela forma que eu mostrei para vocês, voltando com ele assim, ó, e escondendo no meio dos pontos seguintes. Eu não vou ficar repetindo toda hora, para a gente não ficar aqui com um vídeo muito extenso, tá? Então, já sabem, no início e no final a gente vai fazer assim. Só quando não precisar aqui, eu vou dizer para vocês que vai ser mais na parte aqui da frente, tá? Feitos 26 pontos, vamos vir agora nos 2 próximos pontos e fazermos nossa primeira diminuição de 6, tá? De 6 diminuições com intervalo de 2 pontos, igual fizemos na carreira anterior.
Já fiz uma diminuição, 2 pontos baixos de intervalo, mais uma. Se quiser marcar também aqui na primeira diminuição, marque para você conferir depois quantas você tem. Já tenho 2 diminuições. Aí, quando tiver as 6 aqui, eu volto com vocês, tá? Feitas as 6 diminuições, vamos fazer agora para finalizar 9 pontos baixos. Já pode trazer o fio para cá e arrematar. Ponto sobre ponto. Uma corrente apertadinha e cortamos o fio. Não precisa cortar um fio muito longo não, tá? Agora, vamos iniciar a nossa carreira número 8. Tiro o marcador para liberar aqui o acesso ao primeiro ponto, que é a primeira corrente, que é a correntinha que a gente fez. E vamos fazer aqui novamente uma corrente para representar o primeiro ponto. Nessa carreira, nós não vamos fazer diminuições. Alarga um pouco e faz uma correntinha. Aí já vem para o segundo ponto, que é aquele que fica com uma alcinha mais caidinha, mais abertinha. E aqui eu já tenho 2 pontos. No total, nós vamos trabalhar 51 pontos baixos na nossa carreira 8. É somente ponto sobre ponto. Não teremos aumentos nem diminuições nessa carreira. Eu já volto. Finalizei a 8ª carreira de 51 pontos, já fiz uma corrente, cortei o fio. Os fios que ficarem aqui, ó, vocês já podem ir cortando, tá? Eu costumo deixar para cortar mais pro finalzinho. Olha, aí o seu trabalho vai ficar limpinho. Aqui também, no início, a mesma coisa. Só não aconselho puxarem muito aqui, tá? Só aqui onde você já tem esses pontos trabalhados, você pode puxar um pouquinho para ajustar ali regular, né, o início de cada carreira aqui para ficar bem retinho. Mas eu não aconselho que você puxe muito não, tá? Mas um pouquinho já é o suficiente. Bem, agora iniciando a carreira 9, nós vamos trabalhar aqui 28 pontos baixos, iniciando sempre a carreira da mesma forma. Cuidado para não pular o segundo ponto, que ele fica bem juntinho com essa primeira corrente, que representa o primeiro ponto. Bem larguinha, uma correntinha. Você pode colocar aqui, ó, o marcador pegando, deixando 2 fiozinhos, 2 laçadinhas da correntinha para cá e uma só para cá, tá? Assim fica mais seguro. E aqui, depois eu volto com o meu marcador, tá vendo? O segundo ponto fica uma laçadinha mais caidinha para cá. Pega com cuidado as 2 alcinhas e faz aí o segundo ponto. Voltando aqui com o meu marcador. E aí é só dar sequência aos 28 pontos baixos. Já tenho 2, 3 e assim até ficar com 28. Prontinho, já temos 28 pontos. Faremos agora 4 diminuições com intervalo de 2 pontos baixos. Uma diminuição, intervalinho de 2 pontos baixos. Vou terminar aqui as minhas 4 diminuições e já volto. Como eu já ensinei para vocês, e o vídeo é bem longo, essa aula é bem longa, então não vou demorar-me muito aqui. Fiz as 4 diminuições, agora faremos 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já volto. Fim de carreira 1.
uma corrente apertadinha e corta o fio. Finalizamos a nossa carreira número 9. Nós vamos iniciar a nossa carreira número 10, iniciando do mesmo modo. Eu vou fazer no total 47 pontos baixos. Nessa carreira aqui, nós não vamos fazer diminuições, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ó, assim, pontinho baixo, sobre ponto baixo. No fim da carreira, eu vou fazer uma corrente bem apertadinha e cortar o fio, como eu já venho fazendo aqui nas demais, tá? Eu já volto para iniciarmos a carreira 11. Iniciando a nossa carreira 11, nós vamos fazer uma corrente para representar o primeiro ponto, como já vínhamos fazendo. E aqui vamos seguir fazendo mais 23 pontos, no total 24 pontos no início. Eu já volto. Após os 24 pontos, nós vamos fazer uma sequência de 5 diminuições com intervalo de 2 pontos baixos. Para ganharmos tempo, eu vou fazer aqui as minhas 5 diminuições e já volto, lembrando sempre de fazer 2 pontos baixos normais entre cada diminuição. Uma diminuição, ó, no próximo ponto, e no próximo ponto mais um ponto. 2 pontos de intervalo entre uma diminuição e outra. Eu já volto. Após a quinta diminuição, vamos fazer 5 pontos baixos para finalizar aqui a nossa carreira número 11. Quando eu tiver aqui meus 5 pontos, vou fazer uma corrente e cortar o fio. Eu já volto. Já aqui na nossa carreira 12, nós vamos pular 23 pontos baixos. Então, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até dar 23. Lembrando de ter muita atenção aqui no segundo ponto, que fica bem grudadinho mesmo no primeiro ponto, que é representado por uma corrente, ó. Nem parece que tem ponto aqui, mas tem, ó, 1 aqui, onde está o marcador, e 2, com essa correntinha, alcinha mais baixa aqui, ó. É o nosso segundo ponto, não se esqueçam. 23 pontos. Vou entrar no meu ponto 24 e emendar o meu fio. Aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Lembrando, o primeiro ponto é a minha correntinha, que eu já deixo bem marcadinha aqui, ó, para não fechar, para a correntinha não apertar. 1 ponto, 2, e agora nós iremos trabalhar 3 diminuições com intervalos de 2 pontos baixos. Ó, assim. Do mesmo jeito que a gente vinha trabalhando, tá? É só seguir a mesma sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos. 1 e 2. Uma diminuição, 2 pontos baixos. E agora vamos fazer a nossa terceira diminuição. Uma diminuição, e para finalizarmos essa carreirinha, 1 e 2 pontos baixos. No final aqui, faço uma corrente, corto o fio. Não precisa... Aqui você não precisa se preocupar em arrematar esse fio agora não, tá? Pronto, agora aqui, ó, na nossa carreira número 13, nós vamos pular 2 pontos, mas a partir aqui desse, tá? Não vamos vir aqui no iniciozão, não. Vamos vir aqui. Ó, vou pular 1 e 2
No terceiro ponto, vou inserir a minha agulha e prender o fio. Daquela mesma maneira, ó, o primeiro ponto nós vamos fazer sempre assim, uma corrente. Se você tiver mais marcadores ou linhas mesmo, você coloque aqui para não fechar essa laçada e ficar difícil depois de trabalhar aqui ponto dentro, tá? Aqui dentro. Bem, aqui já temos um ponto, vamos fazer mais um pontinho. Temos 2 pontos no início. Prontinho, ó, já tenho 2 pontos, eu coloquei o marcador aqui para garantir que não vai fechar ali o meu primeiro ponto. Bem, agora, o nosso próximo passo vai ser fazer uma diminuição usando 3 perninhas de cada pontinho, ou uma perninha de cada pontinho, mas por 3 vezes, ó. 1, 2, e no terceiro ponto também, ó. Aqui a gente fica assim, com 3 alcinhas, aí passa o fio por dentro das 3 alças e faz um ponto baixo normal, tá? Aqui nós fizemos uma diminuição de tripla, né? Usando 3 perninhas de linha. E para finalizarmos, 2 pontos baixos. 1 e 2. Vai sobrar 2 pontinhos aqui no final, ó. 1 e 2, tá? Uma corrente apertadinha. E aqui nós podemos cortar o fio. A nossa próxima carreira também terá início aqui, tá? Vamos pular o primeiro ponto. Vamos entrar aqui no próximo ponto. Prender o fio. Do mesmo jeito que já viemos fazendo, ó. O primeiro ponto é uma correntinha. E vamos fazer mais 2 pontos baixos. Aqui não vamos fazer diminuição, tá? Ficamos com um total de 3 pontos na nossa carreira número 14. Vai sobrar um pontinho sem fazer aqui no final, uma correntinha apertadinha e corta o fio. Não se preocupe com esses fios aqui, que depois nós vamos esconder aqui por entre os pontos, tá? Se quiser, pode marcar aqui também, ó, primeiro ponto. Antes de vocês darem uma puxadinha para cortar o fio que nós prendemos lá no início. Esse você pode cortar. Aqui também eu vou cortar, deixando só o fio do final. Depois fizemos a correntinha, deixando só esses fios aqui. Bem, então, agora nós vamos iniciar a carreira 15, que vai ser uma carreira também sem diminuição, é ponto sobre ponto. Só que ela nós vamos iniciar aqui, tá? Nesse iníciozão aqui. Bem, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto até chegar nesse primeiro pontinho onde eu tenho o marcador, nessa primeira escadinha. Eu já volto com vocês, tá? No início é a mesma coisa, ó, corrente. Representando o primeiro ponto, após no próximo ponto, ponto baixo, e vamos seguindo, fazendo ponto sobre ponto, até chegar no primeiro marcador ali. Aonde nós temos aquele intervalinho na escadinha, tá? Eu já volto. Fiz aqui, ó, no total 23 pontos. Aí agora, eu já posso retirar esse marcador. Tem 2 pontos aqui seguintes, ó. Uma escadinha de 2 pontos. Vou fazer um ponto baixo em cima de cada pontinho desse. 1 e 2. No próximo, eu tenho uma escadinha de apenas um pontinho. Tiro o marcador, vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui tem aqueles 3 pontos baixos, ó. Para finalizar essa escadinha desse lado aqui. Opa, cuidado com o segundo ponto. E 3. Prontinho, ó.
Agora, vamos começar a descer. Já escondendo esses fios, deixando eles por entre os pontos que eu for tecendo. Aqui eu tenho uma escadinha de 1 ponto, tá? Esse nozinho é correspondente à carreira que eu acabei de fazer ponto sobre ponto. Então, abaixo eu tenho um pontinho sozinho. E vou fazer aqui um ponto baixo. Após, eu tenho uma escadinha, ó, de 2 pontos. Um ponto em cima de cada pontinho. E aqui, para finalizar, nós temos 5 pontos. Eu vou dividir aqui, escondendo o fio, vou fazer 2 pontinhos, escondendo todos esses fios, ó, bem apertadinho, tá? 1 e 2. Aí, eu deixo todos eles pra cá. E agora, eu pego esse fio, ponho ele pra cá e escondo por esses 3 pontos aqui que ficaram faltando. Para finalizar a carreira. Eram 5, né? Então, dividindo assim, a gente consegue esconder todos os fios. Uma corrente apertadinha e vamos cortar aqui o fio. Agora, a gente pode cortar o excesso de fio que ficou aqui, tá? Vamos cortá-los com cuidado para não desfazer aqui, não correr o risco de cortar o nosso trabalho. Os pontos, né? Prontinho, ó. E finalizamos a nossa carreirinha número 15. Fiquei com um total de 37 pontos, tá? Agora, na nossa carreira 16, nós vamos repetir o mesmo. Sendo que agora nós não temos escadinhas, né? Nós vamos fazer os 37 pontos, ponto sobre ponto. Iniciando aqui. Pode puxar aqui já esse fio, ó, para cortar. Aproveita que a agulha tá ali, aí você puxa o fio para não correr o risco de ficar muito repuxado, né? Olha, uma corrente. Já vem pro próximo ponto. Faz um ponto baixo, já temos 2 no total, vou trabalhar 37 pontos baixos, ponto sobre ponto. No fim da carreira, uma corrente apertadinha e corto o fio. Eu já volto aqui pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. No fim da carreira 16, eu não vou cortar o fio, eu esqueci de avisar antes, mas se você cortou o fio, não tem problema, só você fazer o seguinte, vira o trabalho e emenda aí no primeiro ponto novamente, tá? O seu fio. Vira o trabalho, vou fazer 3 correntes, nós vamos fazer a parte do caninho agora. E aqui no mesmo espaço, no primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. As 3 correntes representam um ponto alto, então eu fiz um aumento no primeiro ponto. E vou fazer aqui mais 36 pontos. No total, nós vamos ficar com 38 pontos, tá? Contando já com esses 2 pontos que nós fizemos aqui no início. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, sendo que essa carreira toda será toda em ponto alto. Eu aperto um pouquinho, porque como estou trabalhando com uma agulha mais calibrosa, né? A laçada fica um pouquinho mais larguinha, mas eu digo fica mais confortável, né? Fica mais fofinho. Então, aqui, eu terminando meus 38 pontos, né? Já tem alguns feitos aqui, eu volto com vocês. Concluídos os 38 pontos altos, viro o trabalho, faço 2 correntes que vão representar um meio ponto alto. Agora, eu já venho pro próximo ponto, tá? Não vou fazer aumento aqui. E faço um meio ponto alto. No total, 38 meio pontos altos aqui na nossa carreira número 18, tá? Essa foi a 17, aqui, carreira 18. No fim da carreira, eu volto. Não cortem o fio, hein? Prontinho. 38 pontos baixos. Agora, eu vou descer fazendo
um acabamento aqui em 38 meio pontos altos, perdão, gente. Agora eu vou descer aqui fazendo um acabamento em pontos baixos. Vou fazer com vocês, ó, no meio do meio ponto eu faço um ponto baixo, aqui no início do ponto alto um ponto baixo e aqui no finalzinho do ponto alto mais um ponto baixo. Agora, seguindo essas linhas aqui, ó, esses furinhos, né, de cada carreirinha, nós vamos fazer em cada furinho desse um ponto baixo, ó, lá na beiradinha. Para facilitar aqui a nossa vida, tem esses furinhos. Aqui nesse último, onde nós vamos pegar nessa laçadinha, um ponto baixo. Já vamos virar aqui, mais ou menos do jeito que você conseguir aí, e nesse mesmo buraquinho onde eu fiz um ponto baixo, ó, nessa alcinha que sobrou, daqui das correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E nas demais também. Vai dar aí 5 pontos baixíssimos. Já tem 3, 4, e aqui na última alcinha, 5. Agora, você pode cortar o trabalho. Não faz a correntinha para não ficar bruto, né? Puxa direto. Agora, você traz aqui para dentro, ó, e faz um arremate aí com uma agulha de tapeçaria, tá bom? Eu já volto. Vou mostrar para vocês como eu costumo arrematar. Olha, eu vou vir aqui, ó, na última carreirinha de ponto baixo, por dentro dos pontos, pegando bem no meio de cada, da fibra, né, da linha, assim, ó, bem no meio mesmo, assim, ó, tá vendo? Você consegue fazer um arremate bem seguro. Vem com o fio pra cá, agora o fio saiu aqui, vem um pouquinho à frente, volta por alguns pontinhos só, não precisa ser por muitos pontos, não. E aí, sim, corta o fio e tá bem seguro aqui. E, por enquanto, a nossa botinha está assim. Eu trabalhei pontos altos aqui para essa parte ficar mais elástica, ó. E ajustar no pezinho do bebê. Para fazermos o pezinho esquerdo, a partir aqui do meio do calcanhar, eu andei 11 pontos para a esquerda, indo no sentido da frente do sapatinho. E agora, para iniciarmos a carreira 5, temos aqui 4 carreiras já de 58 pontos baixos. E agora, para iniciar a carreira 5, nós vamos fazer um cordãozinho de 5 correntes. Já tem um nó inicial e agora eu faço 5 correntes. 3, 4 e 5. E vou aqui, ó, exatamente no meu ponto 11, onde eu estou com o marcador, emendar aqui, fazendo já um ponto baixo e mais 57 pontos. No total, 58 pontos baixos, circulando todo o sapatinho. Fiz aqui os 58 pontos. E agora, ó, nós vamos finalizar com 3 correntes. 1, 2 e a terceira para formar o nozinho, que realmente é aqui na verdade, vamos usar apenas essas duas, né? Porque a última corrente se transforma em nozinho, para não desfazer os demais pontos que nós vamos fazer aqui, tá? Para ficar bem certinho. Bem, ficou assim a nossa carreirinha número 5. Da carreira número 6, nós vamos fazer aqui, vir na primeira corrente aqui que temos, emendar o nosso fio, fazer o nosso ponto baixo, que é representado por uma corrente. Com cuidado aqui, ó, essa parte. Uma correntinha, representando o nosso primeiro ponto. Se você quiser, você pode fazer uma corrente e um ponto baixo aqui. Só que eu acho que fica bem bruto, ou não, né? Não testei. Só nessa aqui do início, tá? Da primeira carreira. Nas demais, faz apenas uma correntinha mesmo, que fica mais delicado. Joguei aqui os 2 fios pra cá, pra eu já vir arrematando, ó. Então, já tenho um ponto, vou fazer mais 4 pontinhos. Em cada corrente, um ponto baixo. No total, aqui no cordãozinho de correntes, vão ficar 5 pontos baixos.
É um pouquinho difícil de fazer essa primeira carreira. Não tão difícil, mas assim, é a mais complicadinha que tem. Já tenho 5 pontos baixos aqui e aqui, ó, dentro do primeiro ponto baixo que a gente tem, daqueles 58 que nós fizemos, vamos fazer nosso ponto 6. Seguindo aqui, fazendo no total, contando já com os 5 pontos daqui, vamos fazer 9 pontos baixos, perdão, tá? 9 pontos. Contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Após os 9 pontos, nós vamos fazer uma diminuição, 8 diminuições com intervalos de 2 pontos baixos. Já fiz uma diminuição e aqui 2 pontos baixos. Uma diminuição, já é segunda diminuição, 2 pontos baixos. Igual eu expliquei já para vocês, tá? Eu vou ser um pouco mais rápida aqui, dando mais explicações do que fazendo, porque a mesma coisa que você vai fazer no outro, as técnicas são as mesmas, só que vai mudar a sequência de pontos, tá? Feitas as diminuições, vamos seguir fazendo para finalizar pontos baixos até o final. No total, vamos fazer 26 pontos baixos. Quando eu tiver no meu ponto 24, eu volto para finalizar junto com vocês aqui na correntinha os 2 últimos pontos. Já tenho 24 pontos, já coloquei o meu fio para cá para ir arrematando, ó, e aqui nas 2 últimas correntes, nessas correntinhas que nós fizemos aqui, nós vamos fazer um ponto baixo em cada uma delas. Então, aqui inteirei 25 e agora 26. E assim, finalizamos a nossa carreira número 6. Uma corrente apertadinha, vamos cortar o fio. Iniciaremos agora a carreira número 7, fazendo no início 9 pontos baixos, emendando aqui com vocês. Já tenho vou fazer mais 8 pontos. Inteirando aqui a sequência de 9 pontos no início. Fiz os 9 pontos, agora vamos trabalhar uma sequência de 6 diminuições de ponto baixo com intervalo de 2 pontos baixos, ó. Já tenho uma diminuição, 2 pontos baixos, mais uma diminuição, 2 pontos baixos, e assim até ficarmos com 6 diminuições no total. Após a sexta diminuição, 26 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já volto. Finalizei a minha carreira número 7. E agora vamos iniciar a carreira número 8, que será apenas ponto sobre ponto. No total, nós vamos trabalhar 51 pontos baixos. Já tenho 1. Vou finalizar aqui os meus 51 pontos e volto com vocês. Somente ponto sobre ponto até o finalzinho. Já volto. Finalizei a carreira número 8. Agora, vamos fazer a carreira número 9. Iniciando aqui com 9 pontos baixos. Após os 9 pontos, eu vou adiantar aqui para vocês. Nós vamos fazer um total de 4 diminuições com intervalos de 2 pontos baixos. Já tenho os 9 pontos, agora inicio as 4 diminuições de ponto baixo com intervalo de 2 pontos entre elas. 2 pontos, uma diminuição. Já tenho 2 pontos. Uma diminuição. 3
2 pontos e a nossa última diminuição. 2 pontos, uma diminuição, 4 diminuições. Aí, agora, nós vamos finalizar fazendo um total de 28 pontos baixos. Eu já volto. Finalizei a carreira 9, a nossa carreira 10 será apenas ponto sobre ponto. No total, nós vamos trabalhar 47 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto para iniciarmos a carreira número 11, tá bom? Finalizando aqui, eu volto com vocês. Pronto, concluí a minha carreirinha. E aqui na carreira 11, nós vamos começar fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vamos trabalhar um total de 5 diminuições com intervalo de 2 pontos baixos, tá? Já tenho 1, 2 pontos baixos de intervalo, 2, e assim até ficarmos com 5 diminuições. Após as 5 diminuições, vamos fazer 24 pontos baixos, até lá no finalzinho da carreira, tá? Somente ponto sobre ponto. Eu finalizando aqui minha carreirinha, já volto. Pronto. Aqui na nossa carreira número 12, nós vamos pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No ponto 6, nós vamos emendar o nosso fio, fazer um ponto baixo, que é representado por uma corrente, e mais um ponto, no caso, 2 pontos baixos. Vou deixar marcadinho aqui, marcadinho não, marcado, né, gente? Pra gente não perder aqui o primeiro ponto. E após, nós vamos trabalhar 3 diminuições com intervalos de 2 pontos baixos. Já tenho uma diminuição, vou fazer aqui mais 2, inteirando as 3, e já volto. Pronto, já tenho as 3 diminuições, e após a terceira diminuição, nós vamos fazer 2 pontos baixos, finalizando nossa carreira 12 por aqui, tá? Uma correntinha e um ponto baixo apertadinho, podendo cortar o fio. Não precisa arrematar esse fio aqui agora, hein? Então, aqui, ó, vai sobrar 23 pontos baixos livres, tá? Sem trabalhar ponto em cima de ponto. Na carreira número 13, nós vamos pular 2 pontos. Pulou 1, 2. No terceiro ponto, nós vamos inserir aqui o nosso fio e já vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos. Ó. Deixa eu só prender o fio, fazendo já uma corrente, representando nosso primeiro ponto da carreira. Coloque aqui o marcador para ajudar. Mais um ponto baixo, então já tem 1 e 2. Agora, nós vamos fazer uma diminuição tripla, é aquela que a gente vai usar 3 alcinhas, ao invés de 2, tá? 3 alças, passa o fio por dentro das 3 alcinhas e faz o ponto baixo. Diminuímos aqui, e para finalizarmos, 2 pontos baixos, 1 e 2. Sobram aqui, ó, 2 pontinhos, ó, 1 e 2 pontinhos livres. Uma corrente apertadinha, vamos cortar o fio. Esse fio que você arrematou no início, você pode cortar para tirar um pouco, né, o excesso de fio que vai ficar aqui. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, aqui nessa partezinha da frente. Vamos pular apenas um ponto
No segundo ponto, nós vamos inserir a nossa agulha e vamos trabalhar 3 pontos baixos. Essa aqui é a nossa última carreira, é a carreira 14. É a última carreira dessa partezinha aqui da frente, tá? Nós vamos ainda continuar fazendo algumas carreiras aqui, como vocês já viram, né? No pezinho direito. 1, 2 e 3 pontos. Sobra um pontinho só também. Então, pulei um ponto, fiz 3 pontos, sobra um ponto. Vamos cortar aqui o fio, tá? Um pontinho só sobrou aqui, tá bom, gente? Então, aqui, já finalizei com vocês a nossa carreira, a carreira onde vai ter as alterações, né? Que eu fiz questão de fazer tudinho com vocês. Agora, vocês vão iniciar a carreira número 15. A partir daqui, ó, você vai fazer ponto sobre ponto, chegando nas escadinhas, vai trabalhar do mesmo jeito lá do pé direito. E no total, você vai ficar com 37 pontos baixos. E a carreira número 16 também é ponto sobre ponto. Vai fazer aí 37 pontos baixos também, tá? Então, é isso. A parte do caninho é igual. É igual assim, entre aspas. Eu vou explicar para vocês. Perdão, tá, gente? Na parte do caninho, você vai, na carreira de ponto alto, após a segunda carreira de 37 pontos, né? Após a carreira número 16, a carreira 17, você vai fazer 36 pontos altos, né? Você vai começar a carreira, eu acho que é daqui, gente. É, que você não vai cortar o fio na carreira 16. Aí, você vai voltar fazendo 36 pontos altos. E aqui no final, no último pontinho, você vai fazer um aumento de ponto alto. Vai ficar com um total de 38 pontos altos. Depois, faz 2 correntes, que vai representar o primeiro meio ponto, né, da carreira. E volta a carreira toda em meio ponto, total de 38 meio pontos altos. Aquele acabamento que nós fazemos aqui nessa parte maiorzinha, nós vamos começar daqui, ó. Vai pegar nesse primeiro furinho e vai vir aqui, ó, fazendo 5 pontos baixíssimos nessas alcinhas das correntinhas, tá? E depois subir em ponto baixo até o primeiro pontinho lá da última carreira do caninho, que é em meio ponto. Aí, você vai cortar o fio, vai arrematar o fio aqui e lá no finalzinho, tá bom? Para você fazer o acabamento igualzinho fizemos no pé direito, que lá não precisamos cortar o fio, apenas descemos. Aqui nós vamos ter que cortar o fio e iniciar essa carreira de acabamento aqui, dessa basezinha, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e que tenha ficado clara a minha explicação aqui. Para trabalharmos o nosso detalhezinho da frente, vamos precisar de 30 pontos, tá? Para iniciar esse detalhe. Vamos trabalhar pegando aqui em relevo, ó. Trabalharemos pontos baixos em relevo. Pegando bem aqui na base, no mesmo buraquinho onde nós fizemos os nossos pontos baixos da primeira carreira que circulamos aqui toda a sola. Então, aqui, ó, eu já tenho marcado os 2 pontos que vai me dar a orientação de ponto do meio aqui, ó. Aqui é o meio da sola, eu vou subindo com a agulha assim, até me dar aqui o meio entre 2 pontos. Foi justamente entre esses 2 pontos que eu coloquei o marcador. Um ponto vai me dar aqui 15 pontos para cá, né? Indo para a direita, e a partir desse outro ponto aqui, mais 15 pontos. Então, contando, eu já tenho aqui que eu peguei em relevo, ó. Na base do próximo, 2, 3, 4, 5. Tá vendo onde estão esses vezinhos? O início do vezinho, 6, 7, assim até 15. Aqui está meu ponto 15. Então, eu já vou pegar aqui, ó, entrando onde deu o ponto 15 e saindo à frente, ó, lá no próximo vezinho, ó. Tá vendo? Bem aqui no mesmo buraquinho. Eu vou retirar a marcação porque já não vou precisar mais. E aqui nós vamos emendar o fio,
fazendo 2 correntes para representar um ponto baixo. Ó, 1 e 2 correntes. Tem o meu primeiro ponto. Aqui, onde eu saí com a agulha, eu entro novamente e saio lá no Vzinho seguinte, ó. Tá vendo? Bem na base. Pegando aqui assim, ó. Tá vendo? Pouquinho. No caso, a gente pega 2 fios só da base, dessa base marrom, ó. Tá vendo, gente? Como olhando... Meu Deus, nunca falei tanto, tá vendo? Olhando aqui, vocês conseguem perceber se está fazendo certo ou não. Eu saí aqui para fazer o segundo ponto, ó. Entro no mesmo buraquinho onde eu saí para fazer o segundo ponto. Deixa eu endireitar meu fio. E saio no próximo Vzinho, ó. E faço mais um ponto baixo. Então, já tenho 3, contando com as 2 correntes. 1, 2 e 3. Agora, eu vou dar continuidade assim até ficar com 30 pontos. Eu já estou aproveitando para esconder esse fio, ó. Ele vai ficar bem arrematadinho aqui, já posso até deixar ele para cá. Depois é só cortar o excesso. Eu vou fazer os 30 pontos e já volto. Feito os 30 pontos, agora faremos uma correntinha. Vamos cortar o fio para ficar todo o trabalho num sentido apenas, né? Só indo. Ó, nós vamos fazer assim, tá? Cortei o fio. Agora, da segunda carreira até a quinta, eu vou fazer da mesma forma que eu vou fazer essa segunda carreira, tá? Até a quinta. Nós vamos entrar aqui no primeiro ponto. Aqui eu tenho as 2 correntes representando, né? O primeiro ponto. Então, eu entro na segunda corrente, na corrente de cima. Pegar aqui as 2 alcinhas para ficar mais firme. Ó, na correntinha de cima. Vou fazer aquele meu ponto baixo, que é uma corrente apenas. Nosso primeiro ponto será sempre representado por uma corrente aqui, tá? Ó, uma corrente. E já inicio uma diminuição. Só que essa diminuição que eu vou usar aqui vai ser aquela diminuição tradicional. Entra dentro do primeiro ponto, busco o fio, deixo na agulha. No segundo ponto, busco o fio e deixo na agulha. Agora, eu passo o fio por dentro das 3 alcinhas, tá? Marque aqui, ó, no primeiro ponto, para você não deixar aqui quando puxar o fio, esse espaço diminuir, tá? Então, eu tenho um ponto baixo, uma diminuição, vou seguir aqui fazendo ponto sobre ponto até faltar 3 pontos lá no final. Quando faltar 3 pontos, eu volto com vocês. Esse fio sempre arrematando, tá? Tanto aqui no início quanto lá no final. Já volto. Bem, faltando 3 pontinhos para finalizarmos, eu já trouxe o fio para cá, ó, para eu arrematar. Aqui nós vamos fazer mais uma diminuição, ó. E finalizarmos com um ponto baixo. Prontinho, uma corrente, corto o fio. Então, nós vamos repetir isso até a quinta carreira. Vamos iniciar fazendo um ponto baixo, após o ponto baixo, uma diminuição. Vamos seguir em pontos baixos até faltar 3 pontos no final. Aí, quando estiver faltando 3 pontos, eu vou fazer uma diminuição e finalizar com um ponto baixo, tá bom? Até a quinta carreira, vamos repetir esse processo. Eu já volto. Prontinho, já tem aqui as 5 carreiras, todas com início e finalzinho iguaizinhos à segunda carreira. Agora, na carreira 6, o início e o final também serão do mesmo jeito, porém, vamos fazer diminuições aqui nesse meio, tá? Uma correntinha representando o nosso primeiro ponto baixo, uma diminuição. Após a diminuição, eu vou fazer apenas um ponto baixo.
Fiz um ponto baixo. Opa, deixa eu ver se eu fiz no lugar certo. Fiz um ponto baixo. E agora, após o ponto baixo, nós vamos fazer 4 diminuições com intervalos de 4 diminuições com intervalos de 2 pontos baixos. Você pode fazer a diminuição tradicional ou essa aqui, de amigurumi. Nem sei se vocês viram. Então, no total, serão 4 diminuições, com intervalinho de 2 pontos baixos entre cada uma. Quando eu finalizar a minha quarta diminuição, eu volto. Estava contando aqui. Conferi nas carreiras. Carreira 10, mesma coisa. Uma corrente, representando um ponto baixo, e uma diminuição de ponto baixo, que usa 2 pontos. Após, vamos fazer 1, 2... Faltam 3 pontos para finalizar. Coloca esse fio para cá. Esse aqui eu já arrematei. Uma diminuição. E um ponto baixo aqui no último ponto. Uma corrente bem apertadinha. Corta o fio. Toda hora faremos esse trabalho, hein? Vou cortar aqui esses fios para não me atrapalhar. Dá uma puxadinha. Cuidado só nessa última carreira, se você não tiver colocado marcador, tá? E aqui vamos cortar o excesso. Bem, agora na nossa próxima carreira, na carreira número 11, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto baixo aqui no início. Vai ser diferente, tá? E vamos fazer 2 diminuições seguidas. Ó. Uma. E agora mais. Já pode trazer esse fio pra cá, para aproveitar para arrematá-lo. Deixa o outro lá para trás mesmo. E agora mais uma diminuição. O ponto ficou torcidinho. Aí ficou difícil de pegar o fio. Ó, mais uma diminuição. E para finalizar, um ponto baixo aqui sozinho. Uma corrente apertadinha. Corta o fio. Pode cortar aqui esses 2 fios. Que já arrematamos, ó. 1 e 2. Não fica com medo, tá? Que nós vamos passar cola aqui depois para colar esse detalhe. Vai ficar tudo bem firminho, bem coladinho. Não vai correr o risco de estragar o seu trabalho. Entro lá no primeiro ponto. Aqui eu costumo dar uma puxadinha para enlarguecer um pouco mais, tá? Essa parte aqui, que ela fica um pouco mais apertada do que essa. Vocês vão perceber aí depois. Os primeiros pontinhos ficam mais apertados. Vamos fazer agora... na carreira 12, quase a mesma coisa que fizemos ali na 11, ó. Um ponto baixo representado por uma corrente, já deixa esse fio para cá
E vamos fazer aqui nos próximos 2 pontos a nossa diminuição. Vai sobrar apenas um pontinho ali livre. Ó, ajeita o fio que você está escondendo, ó, uma diminuição e um ponto baixo no último ponto. Ficamos com um total de 3 pontos aqui na carreira número 12. Corta o fio, uma corrente, corta o fio. Na carreira 13, nós vamos repetir os 3 pontos. Não faremos mais diminuições aqui, tá? Dessa forma, vamos fazer um ponto baixo, representado por uma corrente, e ponto sobre ponto. Pode deixar esses fios assim, para você ir arrematando um para um lado e outro por outro. 2 e 3. Uma corrente bem apertadinha, corta o fio. E aqui, nós vamos cortar aqui os fios que já estão aqui arrematados, ó. Estão em excesso aqui. E ficou assim, por enquanto, ó, esse detalhezinho da frente. Só que agora, puxa um pouquinho, enlarguece mesmo. Pode puxar com força, gente, sem medo. E agora, nós vamos passar uma carreira de acabamento, toda em ponto baixo. Vamos pegar um ponto à frente em relevo, ó. Um pontinho aqui à frente do início desse detalhe em relevo. Vamos sair exatamente aonde nós entramos para fazer esse primeiro ponto. Vamos prender o fio fazendo uma corrente, para que não desfaça aí o nosso trabalho, que o restante dos pontos nós vamos fazer agora. Então, prendemos aqui. E agora a gente vai trabalhar pontos baixos aqui na beirada, ó, na beiradinha desse detalhe. Fiz um ponto baixo, eu pego aqui, ó, bem aqui no meio entre esse segundo ponto, né, e nessa corrente. Então, o ponto baixo, que é uma corrente, eu pego ele todo, ó. E faço o ponto baixo de acabamento. E vou fazendo assim, subindo, ó, pegando nesses espacinhos. Em cada espacinho desse, eu vou fazer um ponto baixo. Chegando aqui, ó, nesse último ponto, que é o ponto da última carreira, primeiro ponto da última carreira, eu volto, tá? Que aqui vai ser diferente. Como eu falei aqui, dentro do último pontinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos dentro dele, ó. 1, 2 e 3. É para formar uma quina. Para ficar assim, ó, com essa quinazinha aqui, ó, certinha, tá? Vou fazer nos 2 lados. Após os 3 pontos, aí nós temos o próximo ponto, ó. Ele é mais difícil de pegar, é aquele segundo ponto. Vamos fazer um ponto. E no último pontinho aqui, daquela última carreirinha de 3 pontos, eu faço 3 pontos baixos no mesmo ponto, ó, 2 e 3. E agora eu vou começar a descer a minha carreira. Eu vou trabalhar aqui, ó, nessa parte mais gordinha, ou você pode trabalhar aqui nesses espaços, ó, nesses buraquinhos, aqui, ó, também dá certo. Ó, em cada espacinho você faz um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar lá no finalzinho, lá embaixo, tá? E já volto. Olha, a carreira vai ficando assim, carreirinha de acabamento. Já volto. Antes de fazer o último ponto, eu voltei aqui para mostrar para vocês como que eu vou finalizar ele, ó. Como se fosse fazer um ponto baixo. Deixa a linha aqui na agulha, segura essa laçada, entra aqui no mesmo espaço onde eu tenho o último ponto trabalhado, ó, nesse mesmo buraquinho, e sai um ponto à frente, lá
naquela base de Vzinho, ó. E agora eu busco o fio, passo por dentro das duas alcinhas, faço uma correntinha bem apertadinha e corto o fio, finalizando assim a nossa carreirinha de acabamento. Olha, ficou dessa forma o nosso detalhezinho da frente. Eu vou colocar o meu molde aqui para vocês conseguirem ver aqui como que ficou. Vou ajeitar. Olhem, ficou assim, tá? Vamos colar depois esse detalhezinho aqui, mas antes já vou fazer a parte de trás, porque aí nós vamos colar e fazer o acabamento aqui na frente e aqui na parte de trás, tá? De uma vez, que é a mesma coisa, então vamos já aproveitar a viagem, tá bom? Agora nós vamos fazer essa partezinha de trás, o detalhezinho da parte de trás também, né, para estruturar a nossa botinha. Olhem, aqui nós vamos seguir o mesmo processo, ó. Vamos trabalhar pegando a nossa primeira carreira, pegando em relevo. Meio do calcanhar, aqui nós temos o ponto que fica indo mais para a direita em divisão do meio, fazendo a divisão do meio. Então, nós vamos contar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No 7º ponto, a gente insere a nossa agulha. Opa! Vou ter que recontar. 1. Aqui é o meio, tá, gente? Ó, divisão do meio. Eu venho pro buraquinho que tá indo mais pra direita e começo a contar, ó. 1, depois no outro buraquinho, na base do Vzinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entra aqui e inicio. Saio no buraquinho da frente e vou iniciar os meus 14 pontos baixos. O primeiro ponto são 2 correntes. Já entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente. Não sei se vocês conseguiram ver, eu vou repetir. Faço um ponto baixo. Entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente. Mais um ponto baixo, já tenho 3 e assim nós vamos fazer até ficar com 14. Caso essa primeira carreira fique tortinha, você desmancha, marca o ponto que você iniciou e vê aí um outro espaço para você fazer a sua primeira carreira de maneira que ela fique certinha, tá bom? Bem um meiozinho, dividindo certinho o calcanhar. Eu já volto. Fiz os 14 pontos, no final da carreira uma corrente, corto o fio. Nós vamos trabalhar a mesma técnica que trabalhamos aqui na frente. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira. Como o nosso primeiro ponto é representado por 2 correntes, vamos pegar aqui na corrente de cima, ó, na do topo, e vamos fazer o nosso ponto baixo, que vai ser representado também por apenas uma corrente. Uma corrente, já venho dos 2 próximos pontos fazendo uma diminuição. Tenho aqui um ponto baixo representado pela correntinha e uma diminuição, como já vínhamos fazendo. Após, nós vamos seguir fazendo pontos baixos até ficar com 3 pontinhos só no final. Mesmo esquema, tá? Chegando aqui, ó, você põe o fio pra cá e arremata ele. Eu vou voltar quando eu tiver concluído essa minha segunda carreira. Aí, lembrando que aqui no final também
faltando 3 pontos para finalizar a carreira, uma diminuição e um ponto baixo, tá? É como é o mesmo esquema aqui da frente, não vejo a necessidade de eu fazer tudo com vocês, tá? Mas eu vou orientando carreira por carreira. Finalizei aqui a minha carreirinha 2, uma correntinha bem apertadinha, corto o fio. Vou repetir aqui o mesmo que eu fiz na segunda carreira, nas carreiras até a quinta, tá? 2, né? Na terceira, eu vou começar com um ponto baixo, uma diminuição, pontos baixos aqui no meio, faltando 3 no final, uma diminuição e um ponto baixo para finalizar. Nas demais carreiras até a quinta vai ser do mesmo modo. Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto. Prontinho. Aqui eu já tenho as minhas 5 carreiras, fiquei com 6 pontos no total, tá? Bem, agora na nossa sexta carreira, nós vamos iniciar da mesma forma. E após a gente fazer o nosso primeiro ponto, que é representado por uma correntinha, nós vamos fazer uma sequência de 2 diminuições de ponto baixo. Vou fazer essa tradicional mesmo aqui. Uma. Deixa eu pôr um pouco mais pra cá, esse fio, para já vir arrematando. E nos 2 próximos pontos, também faço uma diminuição. Sobrou um pontinho aqui, eu faço o meu ponto baixo aqui, para finalizar a carreira. E ficamos aqui, ó, com um total de 4 pontinhos. Uma corrente apertadinha, cortamos o fio na carreirinha número 7. Iniciando aqui com vocês, vamos fazer um ponto baixo. Uma diminuição. Deixa eu colocar o fio pra cá, para arrematar. E para finalizar a carreira, um ponto baixo. Fiquei com 3 pontos no total. Bem, agora nós não vamos fazer mais nenhuma diminuição e vamos fazer a última carreirinha aqui da parte do calcanhar, que será ponto sobre ponto. No total, 3 pontos baixos. Eu sei que vocês gostam que eu passe quantidade de pontos, mas nesses detalhezinhos aqui eu não vi a necessidade de passar a quantidade de pontos que vai ficar aqui nas carreiras que vieram após a primeira, tá? É só você fazer a primeira bem certinha e as demais você vai acompanhando aí os pontos certinho que você não vai se perder. Vai chegar com a mesma quantidade que eu cheguei aí, tá? Bem, então aqui, ó, a oitava carreira, uma corrente, que é o nosso ponto baixo, fio pra cá, pra já arrematar, e mais 2 pontos baixos, finalizando aqui com 3 pontos a oitava carreira. Uma corrente bem apertadinha, vamos cortar o fio. Agora, eu só vou cortar o excesso aqui de fios. Deixa eu colocar o meu marcador aqui no primeiro ponto, para eu não me perder. E vou voltar aqui para explicar como que vai ser feita a carreira de acabamento, tá? A carreira de acabamento dessa parte vai ser igualzinha a essa aqui. Quando você chegar nesses 3 pontos aqui da última carreira, da oitava carreira, você vai fazer nesse primeiro ponto aqui, onde está com o marcador, 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto, após um ponto baixo nesse ponto, nesse segundo ponto, e aqui no terceiro ponto, mais 3 pontos baixos feitos todos dentro desse terceiro pontinho, tá? E vai descer em pontos baixos normalmente,
Aqui também, né, vai prender um, pegar aqui em relevo, igual fizemos na frente. É só você voltar um pouco o vídeo que você vai repetir a mesma coisa. Só o que muda é a quantidade de carreiras, tá? E o restante é tudo igual. Pegou em relevo, subiu em ponto baixo, fez aqui o aumento de 3 pontos, um ponto baixo, aumento de 3 pontos nesse último ponto, desce em ponto baixo, finaliza pegando aqui um pontinho após aqui em relevo, tá bom? Prontinho aqui, ó, a carreira de acabamento. E, ó, esse fio você pode embuti-lo aqui pra dentro ou fazer um nozinho aqui, ó, pegando a alcinha de algum ponto aqui que não comprometa o nosso trabalho, faz um nozinho e corta o excesso. Só vou deixar ele aqui escondidinho, tá bom? Antes de colarmos. Eu vou primeiro, antes de colar essa parte, colar a pelúcia. Não tem estéreo, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que eu costumo colar. Eu vou começar por essa parte aqui que vai ficar por cima, que é a parte maior, ó, passando bem pouca cola. Eu vou usar as duas carreiras daqui do finalzinho, né, do cano, mais uma de ponto baixo, ó. Então, eu uso a de meio ponto, a de ponto alto e uma de ponto baixo. Se você quiser descer um pouco mais para a outra carreirinha, com essa cola, você pode. Ó, passa sempre pouco, porque a cola de silicone, ela é muito forte, tá? Então, use sempre bem pouquinho. Só dá uma sujadinha, finge que tá usando bastante cola aí. Tenta aí trabalhar isso. Ó, e vou acomodando. Opa, vou acomodando o tecido pelúcia com cuidado aonde eu passei a minha colinha. Deixo bem rente aqui a carreirinha a última carreirinha, para ficar com um acabamento bom. E aí, assim, eu vou fazendo até terminar ali, ó, toda essa parte do caninho, vou envolvendo com o meu tecido pelúcia. Eu vou finalizar aqui a colagem. O ideal é passar aqui em toda a extensão da borda, bem certinho, para não correr o risco de ficar com um acabamento mal feito aqui, tá? Ficar descolando depois. E passe sempre cola de silicone, pouca cola, tá? Use sempre pouca cola. E aí, finalizei, ó, a colagem do tecido pelúcia. Agora, vamos colar o velcro. Na botinha do pé direito, essa parte maior, ó, vai ficar aqui por cima, sempre, tá? Então, no pezinho esquerdo também. Já vou até mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a nossa parte maior, onde vai o velcro, que não é áspero. A parte áspera, nós vamos colar aqui na parte que fica pro calcanhar, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó. Nessa partezinha que vai mais para o calcanhar. Vou passar aqui a minha colinha, pouca cola, gente, só uma camada bem fininha de cola, mas tem que passar em todo o velcro, olhem. Eu não exagerei na cola. E aí, posiciona bem certinho aqui, ó, pegando aqui bem na parte, como eu posso dizer aqui, do finalzinho da carreira, ó, pegando assim para não deixar essa parte áspera em contato com o pezinho. Então, deixa as bordas sempre com o crochê, mas não precisa ser muito, ó. Isso aqui já é suficiente, uns 2 milímetros já é suficiente, aparecendo o crochê, ó. E aí, posicionou, aperta, pressiona bem, não tem problema pegar um pouquinho no tecido pelúcia não, tá? Pressiona até colar. Aqui na parte de dentro, nessa parte maior, nós vamos fazer o mesmo. Deixa eu só passar a colinha aqui.
no meu velcro, bem rapidinho, pra gente já finalizar essa parte. Mesma coisa, ó. Aqui, ó, não vamos colocar o velcro aqui, mas aqui na parte de dentro. Bem na beiradinha, deixando um pouquinho só do crochê aparecendo, tá? Para dar um acabamento bom. Ajeita essa parte aqui para ficar reto, caso a sua não tenha ficado reta aí. E pressiona até colar, tá? Pressiona, segura alguns segundos e solta. Bem, então aqui já temos a nossa pelúcia e o velcro coladinho. Para colarmos essa parte aqui da frente, eu prefiro usar o pezinho molde, para eu não correr o risco de colar aí errado, tá? Para ter mais segurança, mas dá para colar tranquilamente, sem. Você pode preencher com algum papel ou plástico, toda a botinha, para você ter esse efeito aqui, né? Dele ficar bem esticadinho e você conseguir colar. Eu vou fechar aqui a minha botinha. E agora sim, eu vou pegar e passar cola aqui em toda essa parte. Eu faço assim, ó. Tá até aqui por dentro. Eu faço assim, passo cola. Ah, um detalhe, não passe cola nessas laçadinhas aqui da beiradinha, porque nós vamos fazer um acabamento ainda aqui, ó. Vamos passar uma carreira de pontos baixíssimos e vai ser exatamente aqui nessas duas alcinhas, ó, que nós vamos trabalhar. Então, se você tiver tudo comprometido de cola aqui, vai ficar difícil de inserir a agulha. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás, eu colo dessa mesma forma. Eu vou passar aqui a cola em todo esse detalhe, assim, pouca cola, bem pouquinha cola. Cuidado com a borda. Tá? Eu vou passar aqui minha cola e já volto. Prontinho, agora com cuidado, eu pego aqui bem na pontinha, ó, e desviro aqui. Olha, eu vou posicionar essa última carreira que tá aqui de acabamento, exatamente onde eu finalizo aqui, onde eu tenho o finalzinho da pelúcia. E aí, é só ir ajeitando pra colar. Vai acertando assim, pra fazer o desenho bonitinho, ó, tá vendo? Vai acertando, não cola de qualquer maneira. Pressiona e vai acertando aqui pra ficar bem lindão. Se você sentir a necessidade de passar um pouquinho mais de cola aqui nessa parte, passa. Ou você deixa para passar a cola aqui no final, tá bom? Depois que você puxou, né? E acomodou essa partezinha aqui. Detalhe da frente colado, eu vou colar agora a parte de trás, mesma coisa, tá? E já volto. Já colei os dois detalhezinhos e olhem, colando no molde, ele já fica já no formato certinho, tá vendo? Agora, nós vamos passar uma carreira de acabamento nesses dois detalhezinhos. Eu vou iniciar a minha carreira por esse lado aqui, tá? Porque eu trabalho melhor indo aqui no sentido do lado direito da peça. Ponto, né, pelo menos os pontos baixíssimos, tá? Trabalho melhor assim nesse sentido. Bem, vamos buscar o fio aqui de dentro do sapatinho. Deixa o pedacinho grandinho para você arrematar, tá? Aqui no início, ó, você deixa uma linhazinha grandinha para você arrematar com a agulha de tapeçaria depois. Como já adiantei, vamos trabalhar aqui nessas duas alcinhas dos pontos baixos da carreira de acabamento. Ó, vamos pegando, indo lá no mesmo sentido em que o ponto tá, na mesma direção, né? No mesmo sentido, não. Mesma direção. Aí, vamos buscar o fio lá dentro, fazendo ponto baixíssimo. Bem folgadinho, não precisa apertar, para não tirar a elasticidade do sapatinho, ó. Só tenta fazer um pontinho mais parecido com o outro, assim, na largura, tamanho, tá?
eu vou fazer aqui, ó, aqui em cima, chega aqui, faz em todos os pontinhos certinho, tenta colocar esse pontinho mais pra cá, assim, para formar uma quina bem bonitinha. Depois desce, contornando todo esse detalhe. Eu vou fazer tanto aqui, quanto aqui na parte de trás, a mesma coisa, tá? Vai ficando assim, ó, um pouquinho mais sobressaindo um pouquinho mais esse detalhezinho, tá vendo, ó? Eu já volto. Bem, aqui eu já arrematei os fios, ó, já passei a carreirinha tanto aqui da frente, como aqui atrás, quanto aqui atrás. E já arrematei os fiozinhos aqui com cuidado, ó, nessas carreirinhas de baixo, tá? Do detalhe, do próprio detalhe. Eu vim com cuidado aqui para não aparecer o fio e arrematei meus fios por aqui, tá? Agora, nós vamos aumentar aqui essa base da botinha, tá vendo? Olha, ela fica um pouquinho maior, ó. Eu vou fazer aqui uma elevação de apenas 2 carreirinhas. Se você quiser fazer com 3, faz, vai ficar mais larga ainda essa basezinha marrom, tá bom? Mas se você também quiser deixar assim, você pode deixar também, tá? Fica aí a seu critério. Eu vou passar apenas uma carreirinha dessa que eu vou mostrar pra vocês também. Bem, eu vou vir aqui com a agulha com a botinha nesse sentido e com a agulha também assim de cima para baixo, ó, pegar apenas essa última laçadinha que está sobrando aqui. E vou começar a passar uma carreira de pontas baixíssimas. Puxo o fio, formou o anelzinho, ó, a laçadinha na agulha. Deixa um pedacinho, um graudinho aqui para você fazer o arremate depois. E vem para a próxima laçadinha, pegando só nessa que tá aqui em cima, e faz o ponto baixíssimo. Agora, novamente, ó, faz o ponto baixíssimo, com cuidado, sem apertar, faz ele bem folgadinho, não precisa ser folgadão, mas é folgadinho, tá? Olha, vai ficando assim, tá? Se você vê que tá ficando muito diferente dessa base, você tiver ficando muito frouxo ou muito largo, você vai regulando aí a tensão do seu ponto. Eu vou fazer isso quando chegar no último pontinho, eu volto. Para finalizar a primeira carreira que a gente vai passar aqui, eu entro no mesmo lugar onde eu tenho o meu primeiro ponto feito, ó, lá na direção da linha, ó, e faço meu ponto baixíssimo. Usei a alcinha que estava bem aqui na direção desse fio. Agora, para fazermos a segunda carreira, nós vamos pegar a alcinha de trás, ó, do ponto baixíssimo. Nesse mesmo sentido que a gente tá, nós vamos pegar essa alcinha e deixar a de dentro, sem usar, ó. Vamos pegar no meio do ponto, ó, no meio da correntinha. E vamos fazendo mais uma carreira até chegar aqui. Se quiser marcar o primeiro ponto aqui, pode marcar, tá? Para você não se perder. Mas é só se guiar por essa linha aqui, que você não vai se perder. Então, temos o primeiro ponto aqui, bem nessa direção. Eu vou fazer aqui a minha segunda carreira e já volto. Finalizei o meu último pontinho. Aqui, olha, eu corto o fio. Puxo direto. E antes de fazer o arremate, ó, eu trago o fio por dentro de duas alcinhas aqui, que estão abaixo da alcinha, da última alcinha, para fazer um acabamento legal, ó. Aí, vou puxar aqui, ó, para baixo, sem forçar muito, ó, e aí fica um acabamento perfeito aqui. Agora, esses fios, eu pego a agulha de tapeçaria e vou passando ele pra cá, pra lá, com cuidado, para não comprometer essas alcinhas aqui. Essas alcinhas aqui, ó, que estão fazendo a divisão da sola, tá vendo? Mostrando certinho onde que é a solinha. Então, até onde vai a solinha. Então, aqui, ó, eu vou trazendo fio pra lá, pra cá, até um para esse lado e o outro para esse, e arremato dessa forma. Bem, essas abinhas aqui, eu vou passar um pouquinho de cola
E depois vou acomodar aqui, sem exagero, tá? De cola, pra não ficar aparecendo que você passou cola aí. Igual aqui, ó, eu dei um mole e apareceu um pouquinhozinho de cola. Quase não dá pra perceber, mas precisaria ter tomado um pouquinho mais de cuidado para fazer isso. Se você for passar direto com o bico aplicador, tenha muito cuidado, ó. Você abre aqui, vai passando até a última laçadinha dessa base, bem pouquinha a cola, para que quando você colocar em contato com essa partezinha, essa parte do sapatinho, né, a parte branca, não espalhe. Caso você esteja usando uma cor escura de linha, vai aparecer. Então, ó, vai fazendo isso em toda essa base, pressiona, aperta nessa região aqui, ó, onde tem essa elevaçãozinha, né, por conta dos detalhes, aperta bem para colar, grudar bem e ficar com acabamento top. Bem, eu vou fazer isso em toda a extensão aqui da minha base e já volto. Bem, eu já vou finalizar aqui o vídeo, que eu já tenho outro pezinho pronto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o parzinho pronto, ó. Que fofurinha. Depois de colada aqui, eu só apliquei a florzinha, que é opcional, tá? Como eu já falei pra vocês, deixei aqui na descrição do vídeo a aulinha, caso vocês queiram colocar a mesma florzinha. Tá bom, gente? Então é isso, eu achei que ficou bem fofinho, podem usar aí nessa parte do caninho, podem colocar outro tipo de material, fazer com a própria linha, algum ponto bem bonito, ou fazer com aquela linha fofinha, né? Eu não sei o nome, pelúcia, que vai ficar legal também. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.